caminhar pelas ruas do Rio de Janeiro em 1912, até então capital da República, era como mergulhar em um cenário de beleza e contrastes. As calçadas de pedra portuguesa serpenteavam entre os casarões coloniais e os edifícios recém-construídos, criando um mosaico de estilos arquitetônicos que contavam a história da cidade. À medida que se percorria as ruas estreitas, podia-se sentir o pulsar da vida urbana, o aroma das flores dos jardins bem cuidados e o som dos vendedores ambulantes anunciando suas mercadorias e o burburinho das conversas animadas dos transeuntes. Nas praças e lagos, as pessoas se reuniam para conversar e desfrutar do ar fresco, enquanto crianças corriam e brincavam livremente. O comércio fervilhava, com as lojas exibindo suas mercadorias nas vitrines de madeira entalhada, oferecendo desde produtos importados até artesanato local. À medida que o sol se punha sobre a Baía de Guanabara, os lampiões a gás se acendiam, lançando uma luz âmbar sobre as ruas e dando início à vida noturna da cidade. Bares e cafés abriam suas portas, atraindo clientes em busca de diversão e entretenimento. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renato e serei seu companheiro nessa viagem rumo ao ano de 1912. Lembrando aos gentis cavaleiros que não se esqueçam de curtir e compartilhar. O tempo é implacável, nada resiste a ele. No instante, num piscar de olhos, o presente se torna passado. Coisas, lugares, circunstâncias, modos de vida, culturas, enfim, tudo passa e só resta as lembranças. O homem inventou meios de preservar instantes do tempo, seja por fotos, por filmes ou por livros. É desta maneira que usamos eles para lembrar do passado, lembrar de tempos já esquecidos. Meu nome é Renato e convido os amigos a participar comigo dessa viagem até o ano de 1912. O fato mais marcante, sem sombra de dúvidas, do ano de 1912 não poderia ser outro, senão o naufrágio do Titanic. O navio foi encomendado pela companhia de navegação White Star Lines e o estaleiro Harland & Wolff no ano de 1907. O objetivo para a construção de uma embarcação daquela dimensão era desafiar qualquer navio que a empresa concorrente, a Cunard Line, pudesse ter. O Titanic levava 2.223 pessoas em sua viagem inaugural, mas tinha capacidade para cerca de 3.000. A tripulação era composta por aproximadamente 900 funcionários. As pessoas que viajavam restantes eram passageiras. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic saía do porto de Southampton, na Inglaterra, e viajava com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Sua rota de navegação cruzava o Atlântico Norte. Ainda em águas internacionais, mais próximo ao Canadá, na noite do dia 14 para o dia 15 de abril, o navio foi ao encontro de um iceberg. O choque rachou 90 metros do casco do navio, o que permitiu que a água começasse a entrar na embarcação. O Titanic demorou 2 horas e 40 minutos para afundar. Meia hora após o acidente foi feito o pedido de socorro para a embarcação mais próxima, que chegou mais de 3 horas depois, já com o navio submerso, mas conseguiu resgatar os sobreviventes. 1 hora após o acidente, o capitão Edward J. Smith ordenou que se iniciasse a evacuação de mulheres e crianças para os botes salva-vidas. Muito se questionou sobre a segurança do navio após o acidente. Além do iceberg, a velocidade do navio em águas perigosas, inspeções superficiais e a falta de botes salva-vidas para todos os embarcados podem ter colaborado para que a maioria das pessoas não tenham sobrevivido. Vamos agora a mais fatos marcantes do ano de 1912. Você sabia que no dia 14 de abril era fundado o Santos Futebol Clube? Sim, o time que nos daria Pelé surgia no ano de 1912. 1912 foi um ano muito conturbado para a China. No dia 1º de janeiro,
Sun Yat-sen toma posse como primeiro presidente da antiga República da China. Nesse mesmo dia, a China se declara independente em relação ao Japão e à dinastia Qing. No dia 6 de janeiro, o Novo México torna-se o 47º estado norte-americano. A atual divisão política dos países, principalmente a do continente europeu, nem de longe lembra do mundo em 1912, antes do começo da Primeira Guerra Mundial. O conflito, cujo início já passou dos 100 anos, não só mudou a configuração de alguns territórios, como fez surgir novas repúblicas. Com a vitória da Tríplice Entente, Reino Unido, França e Rússia, a assinatura de tratado de paz e os impérios centrais alemão, austro-húngaro e otomano entraram em colapso e passaram por processos de fragmentação. Vamos agora a mais fatos marcantes do ano de 1912. No dia 17 de janeiro, Robert Falcon Scott, um oficial da Marinha Real Britânica e explorador que liderou 2 expedições à Antártida, alcança o Polo Sul, constatando que Roald Amundsen tinha feito um mês antes no continente. No dia 5 de novembro, o governador de Nova Jersey e democrata Woodrow Wilson era eleito presidente dos Estados Unidos, derrotando Theodore Roosevelt e William Howard Taft, encerrando 16 anos de governos do Partido Republicano, e o primeiro democrata a governar o país desde Grover Cleveland. Enquanto isso, no Brasil, a Guerra do Contestado, que foi um conflito acontecido entre os anos de 1912 e 1916, que causou cerca de 10 mil mortes, aconteceu em uma região que era disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina, e foi motivado pela satisfação política e social da população e por um elemento religioso, o messianismo. As coisas no Brasil não estavam muito boas naquela época. No dia 10 de janeiro, Salvador, capital do estado da Bahia, era bombardeada pelas forças federais, com o objetivo de forçar a renúncia de Aurélio Rodrigues Viana, então governador da Bahia. No dia 27 de outubro, era inaugurado o bondinho do Pão de Açúcar, na cidade do Rio de Janeiro. O bondinho era um teleférico localizado no bairro da Urca, no município do Rio, estado do Rio de Janeiro, ligando a Praia Vermelha ao Morro da Urca e ao Morro Pão de Açúcar. Em 1912, o Brasil era governado por Hermes da Fonseca, que foi militar e político brasileiro. Ele foi presidente de 1910 a 1914. Ele também foi o primeiro gaúcho a ser eleito presidente da República. Os foliões nunca se esbaldaram tanto quanto em 1912. Naquele ano, o Brasil teve 2 carnavais. O primeiro foi em fevereiro, seguindo o calendário regulamentar. A festança se repetiria em abril, na Páscoa, com outros 5 dias de fantasia, confete e serpentina. Paradoxalmente, o Carnaval em dobro teve origem na morte de um herói nacional, o Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores, havia quase uma década. Vítima de insuficiência renal, ele morreu aos 66 anos em 10 de fevereiro, num sábado, quando faltava exatamente uma semana para os festejos. Você sabia que, segundo o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros em volta de 1900 era de 33,7 anos? Pois é, e ela deu um salto significativo em pouco mais de 11 décadas, atingindo 75,4 anos em 2014. A população brasileira no início do século XX era composta, de um modo geral, por uma elite que detinha o poder político, uma classe média urbana e pelos sertanejos. Havia ainda os imigrantes europeus e japoneses que, no início do século, afluíram ao Brasil em grande número. O Brasil de 1890 a 1939 tinha uma economia voltada para o comércio externo. O café, os couros e as peles eram os principais produtos de exportação. Então é isso, pessoal. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de formato, deixem sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal.